Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Parecer grande demais e te ferir o coração, e suas lágrimas teimarem em descer da solidão. Sorria mesmo assim, levante seu olhar, confie que do alto há um amigo a te guiar. Vale para o bem, ajude sem cessar. A mesma mão que doa recebe de Jesus um toque de amor, retira a nossa dor, conduzindo a luz. Quando a tristeza parecer grande demais e te ferir o coração, e suas lágrimas teimarem em descer da solidão, sorria mesmo assim. Levante seu olhar, confie que do alto há um amigo a te guiar. Trabalhe para o bem, ajude sem cessar. A mesma mão que doa recebe de Jesus um toque de amor, retira a nossa dor, nos conduzindo à luz. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa Música e Mensagem. Começamos o programa de hoje com a mensagem espiritualista, a mensagem sonora do grupo Despertar. Do CD Desperta, nós tocamos a faixa número 2, Sorria Mesmo Assim. Não é fácil, né? Quando surgem os desafios da vida que nos impulsionam para frente, se a gente souber aproveitar esses desafios, usar a nossa inteligência, usar a nossa fé. Quando eu falo fé, eu não estou falando em crença religiosa, eu estou falando em você acreditar, em você sentir. Não é nem acreditar a palavra, porque acreditar é algo da mente. Fé é algo que vem de dentro de nós, é uma certeza, é uma convicção, é algo interno. É uma movimentação interna, é um sentir de que você pode vencer, você tem a capacidade, ou você pode buscar os recursos necessários para vencer, para superar os desafios na vida. E é superando os desafios, utilizando essas ferramentas, como o poder da fé, o poder da vontade, o poder da inteligência, o poder do sentimento, enfim, da comunicação, o poder das nossas relações. Enfim, usando todos esses recursos, a gente se desenvolve. E é isso que significa evolução. É o autoconhecimento e o autodesenvolvimento dos nossos potenciais. O resto é um coadjuvante, né? Não me refiro aqui a crenças que são muito boas e podem te servir, podem te dar um direcionamento, mas eu falo sobre aquilo que está além
da crença, eu falo sobre aquilo que nos impulsiona para frente. E é no dia a dia, é na vida, é no cotidiano que a gente realmente encara os nossos desafios e realmente aprende e evolui. Tá aí então, grupo Despertar. Sorria mesmo assim, ou seja, mantenha teu estado interno de otimismo, de esperança, de bem-querer, de vitória, de sentimento que você pode vencer mesmo diante das dificuldades. Talvez você não seja capaz de conseguir aquilo que você mais quer no momento, mas ainda assim você pode dar um passo em direção, você pode fazer algo que te aproxime da realização dos teus sonhos. Cabe a você não ficar parado, não ficar vegetando. Não transforme a sua vida numa eterna espera. Não fique assistindo novelas, filmes e seriados, querendo viver a vida dos personagens. Viva você, a sua vida, ok? Não se alimente de emoções alheias. Saiba você vivenciar suas emoções, seus sentimentos no dia a dia. Arriscar, viver, caminhar. Bom, hoje eu quero falar um pouco do tema como entrar em sintonia com os nossos mentores espirituais. Este é o tema da matéria de capa que eu escrevi e que está publicada na revista Cristã de Espiritismo, que está à venda nas bancas de todo o Brasil e também no site da revista. E nós teremos, nesta última sexta-feira de agosto, dia 29, uma palestra sobre esse tema. Obviamente que na palestra nós teremos mais tempo para abordar o assunto. A Rosimeire Rodrigues, do nosso grupo de desenvolvimento bioenergético e espiritual, ela fará uma palestra sobre o tema, né, nossos mentores espirituais, como entrar em sintonia com os mentores espirituais. E, na sequência da palestra, eu farei um exercício em grupo, tá? A Rose também fará um exercício. Nós faremos exercícios em grupo de, primeiro, relaxamento, segundo, uma harmonização psíquica e emocional, uma harmonização da aura, melhor dizendo, tá? E a partir desse estado de harmonização, de serenidade, de relaxamento, eu vou conduzir vocês num exercício cujo objetivo é favorecer a tua sintonia mental e também do sentir, tá? A tua sintonia interna com aquele espírito amigo, companheiro, que é o teu guia espiritual. Então, eu vou conduzir vocês após a palestra num exercício, vou ensinar como você pode fazer esse exercício. E olha, nós temos lá o apoio dos amigos espirituais que dirigem os nossos trabalhos e eu tenho certeza que aquele amigo espiritual que te acompanha nos momentos de necessidade, né, de desafios, ele, se você chamar, estiver com o coração aberto, ele estará presente lá. E nós vamos propiciar, então, faremos um exercício para favorecer, para te ajudar a sentir a presença desse amigo espiritual. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho dos famosos anjos da guarda, como chamam algumas religiões, né? Anjos da guarda, eu prefiro usar o nome espírito amigo, companheiro espiritual, tá? Então nós vamos aprender a entrar em sintonia e sentir a presença deles ao nosso lado. E na sequência, na terceira e última parte do exercício, vocês então irão receber passes individualmente. O nosso grupo é composto por médiuns espíritas, umbandistas, reikianos, é um grupo bem diversificado, nós somos universalistas, nós não seguimos nenhuma doutrina específica, porém, nosso grupo é formado, como eu acabei de dizer, por médiuns espíritas, umbandistas, por gente ligada ao hinduísmo, ao budismo. A gente é bem eclético, nosso grupo, a gente dá abertura, estuda um pouco de cada doutrina. E nós temos o apoio dos guias espirituais que militam, que trabalham no movimento umbandista. Eu mesmo sou médium e desenvolvo minha mediunidade dentro da linha da Umbanda. Nós temos um trabalho interno lá no nosso núcleo de Umbanda,
futuramente nós vamos abrir esse trabalho para vocês irem lá, receberem passes, tá bom? Consultas, tudo no momento certo. Então, esse trabalho será na última sexta-feira de agosto, tá? Toda última sexta-feira, na verdade, temos esse trabalho. Antes era a última terça. Na primeira metade desse ano era na última terça. Agora nós mudamos, porque de terça-feira nós estamos com as nossas aulas de Raja Yoga. Inclusive, se você quiser fazer Raja Yoga conosco, se você quiser fazer uma aula aberta para entender o que é Raja Yoga, conhecer a proposta do Raja Yoga, tem gente que confunde yoga com ginástica, com um simples alongamento. E yoga é muito mais do que isso, tá? É uma proposta de união, de unificação espiritual. Se você quiser conhecer, nós nos reunimos toda terça-feira, das 7h30 às 10h, tá bom? Você pode fazer uma aula aberta só para conhecer sem compromisso. E de sexta, então, na última sexta do mês, nós temos esse trabalho aberto, tá? Então, eu vou passar depois o nosso endereço. Vai pegando uma caneta e papel, tá? Que eu vou passar o nosso endereço. E dia 29 será, então, das 19h30 às 21h30, ok? Das 19h30 às 21h30. É gratuito, entrada franca. Quem puder levar 1 quilo de alimento não perecível ou um pacote de fraldas infantil tamanho G, nós agradecemos, porque é para os nossos trabalhos de assistência social, ok? Depois eu passo aqui o nosso endereço, tá? Vai pegando caneta e papel. Eu também vou, de repente, abrir linha para quem quiser fazer uma pergunta aqui no nosso programa sobre o tema, que é mentores espirituais. Eu vou ser muito breve aqui. Na nossa palestra nós vamos nos aprofundar um pouco mais, mas só para vocês terem uma ideia, tá? O que é mentor espiritual? Todo mundo tem um mentor? Vamos lá. O mentor ou guia espiritual ou anjo da guarda é um espírito amigo. Por que amigo? Porque você conhece esse espírito. Talvez ele foi teu pai numa outra encarnação, talvez ele foi um irmão, tua mãe, teu filho, enfim, teu marido, tua mulher numa outra encarnação. Ou seja, existe um laço de afetividade entre você e esse espírito. O que acontece? Geralmente é assim, tá? Pode acontecer de repente você nunca ter reencarnado com esse espírito e ele assumir a tarefa de ser teu guia espiritual? Pode, né? Por que não? Mas em geral nós temos um laço de afetividade. E o que acontece então? Vamos supor que aí você, por uma questão de necessidade kármica, necessidade tua naquele momento, você resolve reencarnar. É importante que você reencarne, então, aqui no planeta Terra, para o teu crescimento espiritual. É importante que você reencarne em determinado momento. Então, você vai reencarnar, porém, aquele amigo espiritual não vai reencarnar. Não é o momento dele reencarnar agora, ele está ocupado com outros trabalhos em desenvolvimento. O que acontece? Se ele tiver maturidade, se ele tiver equilíbrio, se ele tiver clareza, lucidez espiritual suficiente, se ele tiver a permissão dos guias superiores, vamos dizer assim, daqueles nossos coordenadores. Por que eu digo isso? Porque, em geral, a gente, quando reencarna, a gente tem ligação, em geral, com colônias espirituais. Não apenas nosso lar. Nosso lar é a colônia espiritual mais famosa do espiritismo por causa do livro do Chico Xavier, o livro chamado Nosso Lar. Porém, existem diversas colônias espirituais e muito mais evoluídas. A colônia Nosso Lar é uma colônia que fica numa região do umbral. Os espíritos que ficam lá não são espíritos altamente evoluídos, são espíritos muito próximos à nossa realidade, ok? Então é uma colônia ainda muito ligada ao nosso plano físico, à nossa realidade física, tá? Em geral, então, nós temos essa ligação com alguma colônia, tá? Mesmo que você reencarne vindo de uma região umbralina, de uma região mais densa, mas ainda assim eu acredito que nós temos aí passagens por colônias, tá? Então você reencarna, você tem o quê? Aquela supervisão dos guias espirituais. Todo mundo planeja a sua reencarnação? Olha, não é bem assim, tá? Não é todo espírito que tem preparo para planejar a reencarnação dele.
sentar, discutir com os guias, com os mentores, como é que pode ser desenvolvida, como é que pode ser encaminhada a reencarnação dele. Não é a minoria. A maioria dos espíritos reencarna de forma compulsória. Tá? Eles não têm preparo, não têm lucidez, discernimento, maturidade para planejar algo assim. É que nem uma criança. Uma criança não tem maturidade para sentar com os pais e falar, olha, eu quero estudar em tal escolinha infantil. Tá? Eu quero estudar em tal pré-primário, em tal maternal, em tal jardim, porque eu sei que lá eu vou aprender o ABC, eu vou aprender a ler e escrever pelo método do construtivismo, eu quero um colégio ligado a Maria Montessori. Não. Né? Uma criancinha não entende nada disso, ela não tem preparo para discutir a própria educação dela. E é assim como a maioria de nós somos, tá? Espiritualmente falando. Nós não temos ainda preparo, então a maioria não dá para participar. Tá? Mas vamos lá. Vamos dizer que você veio, em geral, nós espíritos medianos, vamos dizer assim, sendo bem otimista, vamos pensar que a gente é mediano, né? Nós não somos evoluídos, nem muito bons. Vamos dizer que nós estamos lá no meio termo aí, sendo bem otimista, tá? Vamos lá. Você tem uma passagem, né, por colônias espirituais. Então você vai reencarnar, é comum. Eu não sei se há gente que reencarne sem um guia espiritual que vá acompanhar durante o processo. Eu não sei. Confesso que eu não sei. Tá? Quem é espírita vai dizer, sim, Vitor, todo mundo que reencarna tem um guia espiritual. De acordo com o espiritismo, sim. Tá? Eu, como sou um pesquisador universalista, não sigo nada, nenhuma doutrina, eu só aceito aquilo que eu vou observando e aprendendo, seja por estudo, ou seja pela clarividência, ou seja fora do corpo, em viagem astral. Então, aquilo que eu ainda não observei, eu não aceito de primeira mão. Tá? Então, vamos lá. Mas vamos supor que seja como o Espiritismo diz. Como o Allan Kardec diz. Que todo mundo que reencarna tem sim um guia espiritual. Vamos partir, por enquanto, desse pressuposto. Tá bom? Então, você reencarna, você tem o teu guia espiritual. Talvez esse guia espiritual não vá te acompanhar durante toda a tua trajetória. Porém, olha, eu tenho quase certeza que, pelo menos na fase infantil, todo mundo tem um espírito que dá uma força, que cuida, que dá uma retaguarda, um suporte, pelo menos na fase infantil. Tá? Eu acredito que todo mundo deva ter um companheiro espiritual. E aí, o que acontece? Você cresce, pode ser que esse companheiro espiritual, que, como eu acabei de falar, tem algum tipo de laço afetivo com você, pode ser que ele continue teu companheiro espiritual ao longo da tua encarnação, pode ser que de repente ele precise reencarnar. Às vezes até mesmo como teu filho, acontece isso. Às vezes acontece do teu guia espiritual, que te acompanhou durante toda a tua infância, tua juventude. E aí você cresce, casa, de repente esse espírito fala, é o momento agora de eu reencarnar. Você engravida, e aí esse espírito que era teu guia espiritual pode ser teu filho, por exemplo. Isso acontece, tá? Então, e aí, eu vou ficar sem guia espiritual? Olha, outros companheiros, outros espíritos amigos, benfeitores, podem assumir essa tarefa de ser o teu guia espiritual, tá bom? Independente de um guia espiritual pessoal, existem os amigos espirituais, né? Que, por exemplo, se você frequenta alguma igreja, algum centro, qualquer ambiente espiritual, você tem o quê? A egrégora daquele lugar, tá? Então você tem os amigos espirituais daquele local, e eles podem te acompanhar durante a tua trajetória. Quando você desencarnar, eles podem te receber no plano espiritual. Você vai fazendo novos amigos. É assim que funciona, tá? Mas nós temos, em geral, aquele guia espiritual. O que é o guia espiritual? Ele é uma babá? Não. Ele não vai fazer nada por você, no sentido de que ele vai assumir as suas responsabilidades. Não. Por quê? Porque a gente só cresce, a gente só evolui, como eu falei na abertura do programa, quando a gente faz escolhas quando a gente faz escolhas, ainda que não sejam totalmente conscientes, mas quando a gente assume a responsabilidade da nossa vida, quando você assume a responsabilidade e para de colocar a responsabilidade, as escolhas da sua vida, no marido, na mulher, nos parentes, quando você assume as tuas escolhas
E quando você arca com as consequências das tuas escolhas, você está dando um grande passo na sua evolução. Obviamente que você precisa o quê? Aprender com as escolhas. Não apenas fazê-las, mas aprender com elas. Aprender com as consequências. O que elas te trouxeram de retorno. O que foi saudável, o que não foi. Tudo isso faz parte do processo de crescimento. Então, um guia espiritual, ele não vai ficar escolhendo por você. Tipo, eu não sei que emprego eu arrumo. Será que meu guia espiritual pode me dar uma força, me dar uma luz? Olha, ele pode te dar talvez como um psicólogo, ele te daria uma orientação, mas quem vai decidir é você. Eu não sei, eu conheci uma pessoa. Não sei se essa pessoa é o homem da minha vida. Será que esse meu guia espiritual vai dizer se ele é o homem da minha vida ou ele é uma furada? Olha, o guia espiritual, ele não pode ficar interferindo nisso. Porque se de repente ele fala, é o homem da sua vida, você vai casar porque ele disse isso, você se sentiu confiante, e aí? O guia espiritual está assumindo um karma para ele. O karma de ter feito uma escolha por você. As consequências dessa escolha vão recair sobre ele, e não tanto sobre você. Você percebe que enquanto a gente é ovelhinha, seguindo um pastor, a gente não faz escolhas e a gente tira a nossa própria oportunidade de crescimento, de nos tornarmos maduros, espiritualmente falando? Então o guia espiritual, ele não existe para tirar o teu poder de escolha. Você é que tem que fazer escolhas. Ele é um amigo que vai te inspirar. Eu estou desempregado. Será que aquele meu guia espiritual me dá uma força? Eu vou prestar um concurso público. Será que se eu entrar em sintonia com ele, de repente ele é mais esperto, mais inteligente, estudou melhor que eu? Será que na hora da prova meu guia espiritual não pode me inspirar uma resposta? Se é A, se é a B, se é a C ou a D? Olha, não é assim. Se realmente ele é um guia espiritual, não é assim. Talvez um espírito que esteja ligado a você, um assediador, um encosto, alguém que se ligou a você, talvez ele até faça isso. Agora, será o que ele quer em troca, hein? O que ele vai querer em troca? Precisa tomar cuidado, tá? Então o guia espiritual, ele não vai te arrumar um emprego no sentido de tirar de alguém para dar para você. Mas ele pode te dar uma clareza, ele pode te dar uma orientação, ele pode te inspirar força, ele pode te dizer palavras que ainda que você não ouça, você vai captar. E vai se sentir confiante, vai se sentir bem disposta, vai se sentir animado para ir lá naquela entrevista de emprego. Você vai ter ideias que você não teve. Nossa, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Isso sim, o guia espiritual, ele pode te dar ideias, ele pode te dar sugestões. O que ele não pode é assumir o barco da sua vida, o rumo, o direcionamento. Isso não. Mas te dar sugestões como um amigo, um companheiro, te dar ideias, isso sim ele pode fazer. Então, olha, se você quer entender melhor o trabalho do guia espiritual, ele também pode te ajudar te dando passes, ele pode te ajudar até mesmo num processo de cura espiritual, diante de uma doença. Tá? Ele pode te fazer muitas coisas que não sejam assumir sua vida. Se você quer entender melhor, venha na palestra e vamos fazer esse exercício. Eu vou fazer com vocês ao vivo e vocês vão poder repetir em casa. Então, olha, sexta-feira agora, dia 29 de agosto, das 19h30 às 21h30, 19h30 às 21h30, endereço, Rua Falck Giannini, vamos lá, vou soletrar, F de faca, A-L-C-H-I, Falck Giannini, 515, é uma travessa da Rua do Orfanato. A Rua do Orfanato é uma das ruas principais lá da Vila Prudente. Então você pode descer no terminal de ônibus Vila Prudente ou no metrô Vila Prudente. Se informa como que você chega na Rua do Orfanato. A Rua do Orfanato está a cerca de 2 quarteirões do metrô. Você chegou na Rua do Orfanato, você vai subir 4 quarteirões. Você já está na Rua Falck Giannini.
Você subindo, você vira à esquerda. Nós estamos praticamente na esquina da Falck Giannini com a Orfanato, tá bom? Entrada franca. Lá nós estaremos vendendo a Revista Cristã de Espiritismo, edição 131, que está nas bancas de todo o Brasil, cuja matéria de capa é Como Entrar em Sintonia com o Mentor Espiritual. Se você não comprar nas bancas, você pode comprar com a gente lá na hora. Nós também estaremos vendendo a revista Caminho Espiritual, edição 33, cujo tema é Mentes que Curam. A influência da mente e das emoções na saúde. É uma revista inteira sobre esse tema. Procura nas bancas de todo o Brasil, Revista Cristã de Espiritismo e Revista Caminho Espiritual. Lá no nosso espaço nós também estaremos vendendo. Anota nosso telefone, caso você queira alguma informação, tirar alguma dúvida. O telefone é 2645 4017. 2645 4017. No nosso site, nós temos muitos artigos e vídeos disponíveis para você. Inclusive, nós temos outras gravações do nosso programa Música e Mensagem. Temos também nossa livraria virtual. Você pode comprar as revistas e livros no nosso site. Pode também comprar o meu CD duplo com exercícios de harmonização. Lá na livraria virtual tem CD duplo de bioenergia. Nós enviamos pelo correio. Tá? Nosso site www.rcespiritismo.com.br rcespiritismo.com.br. Chega na sexta-feira, umas 7h10 mais ou menos, 7h15, a gente já abre a porta. Tá? A partir das 7h10 a gente já está abrindo. Você já pode ficar lá aguardando, a gente começa às 7h30. Não deu tempo para abrir linha para vocês tirarem dúvidas, passou muito rápido o tempo, o assunto é amplo. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre essa história de mentores espirituais, guias espirituais, e faremos um exercício que vai favorecer. Quem quiser levar uma vela de 7 dias, tá? Pode levar. Porque aí vocês podem, quem quiser, quem gosta disso, né? Quem quiser acender depois a vela em casa, é legal. Porque é como se fosse um lembrete de que você vai estar entrando em contato com o teu guia espiritual durante 7 dias. Tá? Não é fundamental. Quem quiser, quem gosta desse tipo de prática, leva uma vela de 7 dias branca, tá bom? Que eu vou explicar como que vocês vão fazer com a vela, como é que vai ser o trabalho com a vela na casa de vocês. Fiquem na paz e até sábado que vem com mais um programa Música e Mensagem. Você ouviu na Mundial, programa Música e Mensagem, o som que eleva a alma, com Victor Rebelo. Olhe pra mim